BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O direito médico é um ramo jurídico que protege e orienta médicos em questões legais e éticas relacionadas à sua prática profissional. Na defesa do médico, atua em casos de acusação de erro médico, processos éticos perante conselhos de classe, demandas judiciais de responsabilidade civil e criminal, além de auxiliar na prevenção de litígios, com uma correta elaboração de termos de consentimento informado e cumprimento das normas do Código de Ética Médica. Também oferece suporte em contratos, vínculos trabalhistas e na defesa contra denúncias infundadas, garantindo que o profissional atue de forma segura, respaldado pela legislação vigente. Este é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Caroline Fonseca, advogada há mais de 14 anos, com atuação exclusiva em direito médico, na defesa do profissional médico, pós-graduada em direito médico, odontológico e da saúde pela Escola Paulista de Direito, pós-graduanda em responsabilidade civil e penal pela Damásio e criadora do Além da Defesa Médica, que foi como eu conheci a Caroline. Caroline, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, Gabriel. Acredito que vai ser um bate-papo gostoso, falar desse assunto que eu respiro e que pouca gente sabe, que pouca gente conhece, que é essa parte do direito médico. Obrigada. Imagina, obrigado eu, cara. Eu estou muito animado aqui pela conversa e, como eu falei já, que eu acompanho a sua página e a forma como você apresenta o conteúdo é muito legal. Eu queria saber, Carol, como que você chegou nessa parte? Por que você escolheu o direito médico? Como que foi isso? Conta um pouco da sua trajetória aqui pra gente. Tá bem. Na verdade, quando eu me formei, né, lá no final de 2009, eu comecei... Minha mãe é advogada, então eu já tinha um pé no direito. Ela sempre atuou contra bancos, mas era uma área que eu não me sentia muito à vontade. E acabei me enveredando mais para a parte do direito trabalhista naquela época. Então, eu trabalhava com direito trabalhista, representava empresas. Mas, coincidentemente, eu comecei a me enveredar para a área da saúde, estudar um pouco, porque minha irmã, na época, fazia medicina, então eu gostava de saber. E meu esposo, na época, né, conheci ele, começamos a namorar, também já era médico, e daí eu comecei a entrar nesse mundo. Fiquei 2 anos na Argentina, meu esposo é argentino, fiquei 2 anos lá. Lá eu trabalhava na área do direito também, mas era liberdade de consciência, direito constitucional. Legal. E quando voltamos para o Brasil, eu falei assim, não, vamos, né, agora partir para essa área para valer. E foi quando eu comecei a estudar mais a fundo, procurei pós-graduação, na época não era uma coisa muito comum, direito médico é uma área muito recente, e foi mesmo pela falta de profissionais na área que eu me interessei. E ao ver também que, diferente do que muita gente pensa, né, o médico, na verdade, é um ser totalmente vulnerável nessa parte, né? Eles estão muito aí expostos. E foi por conta disso que eu acabei escolhendo a área e hoje sou muito feliz fazendo o que eu faço. E você está sempre atuando em prol dos médicos ou em outros tipos de ações também? Na realidade, a gente faz uma escolha até ética, né, quando a gente começa a trabalhar nessa área. É muito difícil a gente atuar num processo a favor do médico e em outro processo contra o médico, porque eu vou ter que estar ali trabalhando em teses, né, que se chocam. Então, quando eu decidi mesmo atuar nessa área, eu fiz uma escolha que era trabalhar em defesa do profissional médico exclusivamente. Até mesmo, às vezes, clínicas me procuram, grandes clínicas, né? Ou então grandes hospitais, alguma coisa assim, e eu opto por não atuar a favor do hospital, porque uma hora ou outra esses interesses se chocam. Então, é exclusivamente em defesa do médico. Carol, que legal. Carol, eu queria saber, na sua visão, quais são os principais desafios hoje que você, e qual a sua experiência você está vendo aí, né, nessa área, né? Quais são as principais dores dos médicos, assim? Existe uma?
Olha, na realidade, o que acontece, né? Eu acho que isso acontece de uma forma geral em todas as áreas. A globalização, ela vem para ajudar, mas também vem para prejudicar de muitas formas, né? Antigamente, quando a gente pensa lá sei lá, na época dos nossos bisavós, tataravós, a gente vê o médico como uma pessoa que era quase a autoridade da cidade, né? Então, ele era ali a gente tinha na cidade o delegado, o prefeito e o médico da cidade. Então, o que ele falava era quase que irrefutável, né? Alguém estava doente, chamava, não, chama o médico lá da nossa família. Vinha o médico com a sua maletinha, né? Ia na casa e pronto, fazia a consulta, é isso, quem que ia contestar um médico, né? Quem que ia bater de frente? Ai, não, o tratamento não deu certo, faleceu, era a hora divina dele ir, pronto. Então, ninguém contestava o médico. Mas os tempos mudaram, a informação foi disseminada, hoje todo mundo tem acesso muito fácil, né, a um diagnóstico online, o Dr. Google está aí, né, é um grande vilão dos médicos, e com isso a judicialização aumentou muito. Então, eu vejo que o médico ele acabou ficando vulnerável pela informação do paciente e desinformação, em grande parte, que os pacientes têm acesso. Então, eu até falo para meus clientes, hoje você abre um consultório, começa a atender em uma UPA, você vai dormir com o olho fechado e outro aberto, você não sabe que horas que um paciente vai vir com um celular, te filmando, te expondo nas redes sociais. Agora, mais que nunca, os políticos estão muito em cima dos médicos, e o paciente já vai na consulta com o seu diagnóstico pré-estabelecido, com a lista de exames que ele acredita que o médico tem que fazer, porque ele já viu que no Google está lá que tem que fazer tal exame, e se o médico não pede, esse médico é ruim. Então, acaba ferindo a autonomia médica. Então, o médico ele fica também aí prejudicado na sua autonomia. Não, vou ter que pedir esse exame, senão esse paciente não vai me dar paz. Vai que eu não peço o exame e depois é uma outra coisa nada a ver e ele entra com uma ação judicial. Então, eu vejo esse ponto de fragilidade, esse jogo mesmo que começou da população contra o médico. Nossa, que interessante. É muito interessante isso, porque para mim veio na cabeça, eu lembrei do pessoal de gestão de crises, né? Porque se for pensar, essas coisas que saem, tudo é total. Isso está lidando muito com a reputação do médico, que assim como prestadores de serviço, né? Pensar também nos advogados e advogadas, é a mesma coisa, né? A gente está lidando o tempo todo ali com a reputação, né? Então, uma coisa dessa pode danificar muito a sua imagem e a crença, né, no seu trabalho, né? Totalmente. Então, eu acho muito legal isso. E, Carol, como a gente falou agora no começo, eu conheci você pelo Além da Defesa Médica. Eu queria saber como que surgiu essa ideia, por que você resolveu ter o seu, eu acho que pode dizer, um canal quase, né? Obviamente que está no Instagram ali e em outros lugares. Queria que você contasse um pouco para a gente. Além da defesa médica, porque assim, hoje a gente não consegue mais o mercado digital, né? Ele foi muito favorável, teve essa grande expansão depois da pandemia, e que hoje em dia a gente tem a possibilidade de conseguir falar para tantas pessoas, e nem é no intuito de captação de cliente unicamente, mas sim educação do seu cliente, conscientização do que você faz. Muitas vezes o seu cliente que está ali na internet, ele nem sabe que ele precisa de você, porque ele não sabe do problema que ele está enfrentando, ele desconhece isso. Então, através das redes sociais, a gente consegue fazer isso em qualquer área, em qualquer nicho, conscientizar o seu público, né, do que você faz, de como ele pode se apropriar daquilo que você está ensinando para melhorar a vida dele. E foi por conta disso que eu criei o Além da Defesa Médica, porque eu pensei, eu não quero só defender médico, eu não quero que o médico chegue em mim na infeliz condição de já precisar da minha defesa. Eu quero que ele, pelas próprias pernas, consiga ter ali uma postura no dia a dia dele, já consciente, uma postura que seja preventiva, mesmo pensando em risco jurídico, etc. Então, Além da Defesa vem nesse nível educacional, vamos dizer assim, que é ensinar mesmo o médico como ele deve se posicionar, o que ele deve fazer, deixar de fazer, de uma forma preventiva mesmo. E é legal isso. Faz quanto tempo você está com Além da Defesa Médica quando você começou? Faz
Eu comecei o meu Instagram nesse sentido em maio de 2022. Olha isso. Porque às vezes o pessoal acha que é da noite pro dia, aí se você conseguir, demora bastante para você conseguir autoridade, né? E foi relativamente rápido, né? Sim, se você pensar em 3 anos, é um curto tempo, excelente. Sim. Uhum. Qual que é o segredo de você conseguir conquistar um público assim, na sua opinião? Sim, olha, o que eu vejo, Gabriel, que é imprescindível é você primeiro ter conhecimento. Isso, né? Não digo que eu tenho conhecimento de tudo, eu sempre, quando eu atendo um cliente que me traz uma demanda mais desafiadora, eu falo, olha, o direito ele é muito amplo, né? A gente trabalha sempre com mais de uma visão sobre o mesmo assunto, nada é objetivo, então a gente vai ter que estudar para entender qual que é a visão do Conselho Federal de Medicina diante desse caso, qual que é a visão dos tribunais. Então, quem é da área de direito sabe. Sim. E às vezes o cliente acha que, não, é preto no branco. Não, não é assim. Então, às vezes nos vem demandas que tem que ser estudado de forma mais aprofundada, outras coisas vêm tanto que você já, né, fica ali saturado, porque é um assunto que repete muitas vezes, mas tem situações que a gente vê que não consegue ali dar uma resposta rápida para o cliente. Então, realmente, eu não falo que a gente tem que ter o conhecimento de tudo, mas a gente tem que ter conhecimento da fonte, aonde eu vou buscar essa informação. Isso é muito importante. Então, por aí vem coisas que a gente já está cansado de responder, já está cansado de trabalhar com isso, tem coisas que não, que a gente tem que saber aonde procurar. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. O profissional, ele tem que saber, não precisa saber tudo, mas ele tem que saber aonde encontra-se tudo. Então, esse é o primeiro norte que tem que existir. E eu acho que o diferencial que fez as pessoas terem, assim, me trazer na lembrança na hora que passa por algum problema, é que tudo que eu busco falar de forma fundamentada. Sim. Então, rodou um vídeo muito famoso esses dias, foi uma polêmica que aconteceu, eu vi vários colegas se posicionando, mas nenhum trazia a lei, nenhuma trazia o fundamento, e de uma forma, né, de uma linguagem fácil para o cliente, porque o cliente não quer ouvir juridiquês, ele não vai entender nada. É isso mesmo. Então, é buscar informação e levar a informação para o cliente de uma forma fácil, e uma coisa que eu acho que é imprescindível, é até uma lei do poder também, né? Que é você defender seu cliente com unhas e dentes. Então, quando eu comecei a falar no Instagram, eu começava a ficar incomodada, porque como eu defendia o médico, vinha gente da população que me criticava, e isso me incomodava. Vinha outros profissionais da saúde que, mas também acontece com a gente não é médico, mas isso acontece. E eu deixava claro, eu sei que acontece com vocês, mas aqui o nosso foco é o médico. Muito então, não se importar com o cliente, com a pessoa que não vai ser o seu cliente, né? É isso mesmo. Sensacional, Carol. Que cuidado, você tem um cuidado muito bacana com isso. É legal que você traz um posicionamento de... O seu posicionamento, você sabe exatamente onde você quer estar. Isso, para mim, eu acho maravilhoso, assim, porque não é todo mundo que tem essa visão bem clara, principalmente quando a gente está atendendo os clientes. Tem gente que faz de tudo, e quando você faz de tudo, você não faz nada, porque você faz tudo, o que o cara vai lembrar? Ou o cara ou a cliente vai lembrar? Não vai lembrar, você tem que estar posicionado aí. Agora, quando você faz algo específico, você fica no lugar, na cabeça da cliente ou do cliente. Sim. E na sua experiência, eu queria saber quais os erros mais comuns que levam os médicos a serem processados. Assim, você já falou um pouco dessa crise que todo mundo está filmando o tempo todo, dessa época da hipervigilância, né? Vigilância, eu não digo só dos lugares, mas das próprias pessoas, né? Sim. Então eu queria saber quais outros erros que são bem comuns, assim. O que eu acho que mais hoje prejudica o médico são fatores que, na verdade, não dependem tanto da expertise do médico. Claro que quando a gente se depara com um erro médico, por falta mesmo de conhecimento do profissional, e isso acontece em todas as áreas, com todos os seres humanos, né? O erro está aí, todo mundo está sujeito. Mas, por exemplo, o que a gente vê é excesso de pacientes em UPAs, excesso de pacientes no pronto atendimento. Isso acaba fazendo o médico não ter a atenção devida, não ter um atendimento ali devido,
e acaba prejudicando. Falta ali uma anamnese bem feita, um prontuário bem feito. Ai, não tive tempo de preencher o prontuário. Por mais que a conduta dele tenha sido correta, se ele não preencheu o prontuário corretamente, lá na frente, se vier a ter um processo, o perito judicial vai se embasar em quê para saber se a conduta dele foi certa ou não? No prontuário médico. E se o prontuário não está bem preenchido, então eu vejo que a documentação mal preenchida, mal redigida, mal esclarecida, às vezes o médico fala assim, esse assunto aqui é de neuro, liga para o neuro dá um conselho ali do que fazer, ele toma a conduta, mas não anota no prontuário que foi devido à explicação do neuro e etc. Então, todas essas faltas de documentação prejudicam muito o médico, porque se isso vier a se tornar um processo, como que a gente faz a defesa dele se não tem nada escrito? Então, eu acho que, assim, eu falo, primeiro, médico tem que gostar de gente, então você tem que gostar mesmo, tem que gostar de conversar, tem que gostar de pôr a mão, fazer exame, perguntar, dona Maria, como foi tua semana, como foi o fim de ano? Primeiro, paciente que gosta do médico não processa o médico. É isso mesmo. Então, assim, maior empatia, menor a judicialização. Daí, segundo, anotações, documentos, registro de tudo, né? Isso sem dúvida. E o terceiro é escolher bem onde que se trabalha, porque tem lugares que vai te mandar 80 pacientes por dia. Como você atende 80 pacientes por dia? Bem, é muito difícil, né? E as outras questões são questões para quem não está de plantão, né? Que não são os plantonistas, que é o atendimento ambulatorial, cirúrgico, etc. Isso tudo é parte, né? A grande parte dos processos se dão por falta de informação. O médico não explica bem o caso para o paciente, que é os termos de consentimento. Eu falo que o termo de consentimento, eu falo não, isso é no direito médico mesmo. É um processo informacional. Desde a hora que o paciente adentra o consultório, você já tem que perguntar, olha, senhor, o que o senhor sabe disso que o senhor tem? O que o senhor imagina que vai ser? Não vai ser desse jeito, vai ser assim. Olha, como que o senhor acha que vai ser o pós-cirúrgico? Não vai ser assim, vai ser assado. Essa informação levada ao paciente faz o paciente falar, não, peraí, realmente o doutor disse que isso podia acontecer, era um risco disso acontecer. Então não foi um erro, né? Foi uma intercorrência, foi uma iatrogenia, consequência natural do tratamento, do procedimento. Só que o paciente não tem informação, isso vem e acontece, aquele problema, ele entra com a ação e não é erro médico. Só que houve ali uma negligência informacional. O paciente não sabia, o médico não contou para ele. E isso é um problema também. Nossa, Carol, eu acho tão legal isso, porque você traz uns pontos muito bacanas que a gente pode pensar tanto também mas na área médica quanto na área jurídica. Porque o que acontece? A gente vê, o que a gente pensa aqui, de você ter falado isso, para mim veio na cabeça a experiência do cliente. Porque quando a gente está ali, pensando quem a gente está atendendo, tanto a gente, a pessoa que vai atender os advogados quando vão atender os clientes, é a mania do juridiquês. Se você fala o juridiquês e o seu cliente não entendeu, quem está errado é você, não o cliente que não entendeu. E a mesma coisa dos médicos, porque antigamente, como você disse, era normal os médicos falarem alguma coisa e ninguém entender. E tudo bem, você acreditava naquele momento, fazia sentido, ninguém tinha um treinamento sobre isso. Mas hoje mudou, as pessoas têm acesso, querem entender o que está acontecendo. E isso, eu lembro que foi um episódio do Dr. House, que alguém dá uma orientação e fala, olha, a pessoa já sabe que vai te processar antes de terminar a consulta, pelo tratamento que a pessoa recebeu e não entendeu. E quando você traz isso é muito legal. Então, você traz tanta coisa, porque eu acho que tem um mercado tão legal para ser explorado, e, por exemplo, quando você fala do termo de consentimento, tem quantas pessoas no Brasil também, além do médico explicar verbalmente, está ali escrito aquilo, tem muita gente no Brasil que não sabe ler, que não vai entender, mesmo que vai entender verbalmente, mas não vai entender ali, né, no que está escrito. E tantas outras formas, por exemplo, que o legal design vem trazendo alguns lugares, por exemplo, eu vi se eu não me engano, uma construtora que fez um termo queria diminuir o número de acidentes nas obras e perceber que para o pessoal das obras, muita gente não era letrada, não tinha um conhecimento, não sabia ler. E aí o que eles perceberam? Eles fizeram como se fosse um desenho aquilo, para a pessoa entender. E eu já vi isso, por exemplo, eu fui numa vez fazer um exame e daí eles me falaram, Gabriel, onde que dói aqui?
E daí eles mostraram o desenho do corpo humano e eu falava aqui e fazendo o desenho, mas aquilo tinha um cuidado todo. E outra vez, só aproveitando, mas só para mostrar que tem muito a ver com o que você está dizendo, uma vez eu fui fazer um exame e erraram o exame, mas obviamente que não fui eu que descobri, fui pegar uma segunda opinião, porque aquilo estava assim, era um caso muito sério e não estava fazendo sentido eu pegar uma segunda opinião. E, de fato, o médico tinha errado. Mas o que ele fez? Ele me ligou e falou, Gabriel, eu errei de fato, eu estou ligando aqui para me desculpar, para me colocar à disposição do que você precisar. E claramente tinha tido um treinamento, e tudo bem, acontece. O que né? Eu não quero, mas aquele cuidado, ele já tinha me atendido super bem, putz, beleza, aconteceu. Né? As pessoas faz parte, errar é humano, né? Então, mas quando você tem esse cuidado, todo esse planejamento, esse treinamento e tudo isso que você está falando, você evita muita coisa, né? Então, evita o litígio, né? Eu acho que é isso que você traz, né, Carol? Desculpa, eu falei um monte aqui, mas eu achei tão legal o que você trouxe. Mas é isso mesmo, é evitar o litígio. Aqui no escritório, a gente acaba fazendo muitos termos de consentimento, faz o preventivo, né, das clínicas, das consultas, cirurgia. E quando a primeira vez que eu apresentei um termo de consentimento para um médico, que hoje já é meu cliente há muito tempo, mas era logo no comecinho, ele falou assim, não, doutora, se eu apresentar esse termo de consentimento para o paciente, ele não faz a cirurgia, ele falou para mim. 11 páginas, doutora, ele não vai ler um documento de 11 páginas. Falei assim, ele não vai ler, o senhor vai ler com ele. Falei para ele, aí ele falou, nossa, eu não tenho tempo. O senhor prefere uma ação judicial depois? Ele, não, peraí, vamos conversar. E na hora que ele foi ler mesmo, ele viu que as 11 páginas, assusta, né, quando você pensa 11 páginas, mas era muito desenho. Era isso mesmo, porque eu trago esse conceito do legal design nos termos de consentimento, porque o paciente, que é uma pessoa totalmente leiga sobre aquele assunto, ele quer ver o desenho, né? Ele quer entender. Até link de YouTube eu trago ali se ele quiser clicar quando é termo digital, para poder ele ver como que é a cirurgia, o que ele espera, né? E isso faz o quê? Diminuir a judicialização. E quando você fala que existe muito paciente letrado, e existe mesmo, eu falo para os meus clientes também isso, falo assim, o termo de consentimento não é uma regra, não é uma lei, a gente não tem uma obrigatoriedade de existir o termo de consentimento. O que a gente tem é a obrigatoriedade de existir o consentimento. Se ele vai ser por escrito, é só para formalizar. Mas o consentimento do paciente. Então, ele tem que consentir, ele tem que saber o que vai acontecer, como vai acontecer e o que pode acontecer. E isso é verbal. Depois a gente põe no papel só para formalizar. Eu tive 2 colesteatomas na mastoide, né? Tumor no ouvido. E aí, eu lembro, eu tive que fazer 2 cirurgias, uma com, acho que 6 anos e outra com 7. E eu lembro direitinho de quando o médico foi me explicar o que ia fazer, porque eu queria saber tudo, eu queria saber onde ia cortar e tal. E ele me mostrou tudo, né? Tinha a esculturinha do ouvido, né? E ele foi me mostrando como fazer aquilo, mas aquilo me deu uma tranquilidade, né? Isso é legal porque, de novo, trazendo para o direito, quando a gente explica, não é se estender um monte para o cliente, não é isso, mas é deixar ele confortável para ele tirar todas as dúvidas. Ele não está enchendo o saco, é a vida dele que está ali, tanto de você atendendo os médicos, mas quando, né, do médico atendendo os pacientes. Então, Carol, eu queria saber que conselhos que você daria para médicos, por exemplo, recém-formados, para evitar problemas jurídicos futuros. Queria saber se você tem alguma recomendação, estudo, que eu acho que provavelmente na faculdade de medicina, a não sei que esteja mudando bastante, mas eu espero, provavelmente eles não têm isso nas aulas. Ou bem tem pouco, né? É falho. A gente conseguiu ano passado, a gente acabou fazendo aí mais de 20 viagens em congressos, né, de últimos anistas de medicina, e a gente, assim, tudo que a gente falava, desconheciam por completo, e coisas muito básicas, né, que para a gente que é do direito é muito básico, né, mas para quem não é um outro mundo. Sem dúvida, os pilares, eu digo, para o médico que está acabando de se formar, primeiro, ele vai pegar plantão. Essa é a realidade de 95% dos médicos que acabam de se formar no Brasil, é plantão. Então, onde você vai trabalhar? Primeiro, você conhece alguém que já trabalha lá? Qual é a chance desse lugar te dar calote? Porque a pessoa forma e fala assim, não, peguei já 30 plantões no meu primeiro mês, acha que vai pagar tudo com plantões, né? Então, vou financiar minha BMW e vou pagar com 36 plantões do mês, né? Enfim, mas o que acontece? Há grandes chances
desses recém-formados, que primeiro, não sabe nem que tem que pagar imposto, porque é real, o que eu estou falando não é mentira. Eles não têm ideia de alíquota. Então, vocês escolherem uma boa contabilidade, ter aí um conhecimento contábil mínimo, para saber como que vocês vão fazer, quanto que vocês vão recolher de imposto, o enquadramento. E assim, é coisa que a gente também devia ter desde escola, desde fundamental. A gente não sabe, a gente acha que vai formar e vai ficar rico, vai ganhar mais dinheiro. A gente esquece que vai dar 30% para o governo. Então, a primeira coisa é isso, né? Saber da parte aí, suas obrigações fiscais, procurar uma contabilidade que seja... existe hoje no mercado, a gente indica alguns que sejam especialistas com médicos, e depois escolher o local onde vai trabalhar. É um local que paga? Qual que é o tipo de contrato que esse pessoal faz? Porque a grande maioria é grupo de WhatsApp, nem contrato formaliza com o médico. É fim de ano, muito cuidado se vai mudar o mandato do prefeito, porque é onde acontecem os maiores calotes. De outubro do ano passado para cá, eu recebi inúmeras demandas de empresas já dando calote, por quê? Porque vai mudar o mandato, sabe que vai sair da prefeitura e não pagam mesmo. Então, tem que saber se o local onde você vai trabalhar tem essa, né, eu não digo nem pontualidade, porque quase nenhum é pontual, mas pelo menos que pague, né? Em algum momento. E outros pontos que eu vejo são locais muito... fracos mesmo de retaguarda. Se você precisar transferir um paciente, tem um hospital de referência próximo, é um local que você é o médico sozinho, isso é muito arriscado para o recém-formado, é onde acontecem os maiores problemas. Então, tenha pelo menos, a gente tem hoje, né, a gente tem uma escola de ensino médico que chama Arcamed, que meu esposo que é o coordenador, que é uma comunidade mesmo, com mais de 22 especialistas de medicina, ali num grupo de WhatsApp, dando retaguarda para o recém-formado. Então, o recém-formado fala, raio-x, manda foto raio-x, não sei o que eu estou vendo aqui. Daí tá lá, o radiologista da vida, todo mundo especialista em imagem, fala, não, tem isso, não tem aquilo. Aconteceu isso, infarto, o que é, o que eu faço, como procedo. Então, é mesmo uma retaguarda, não precisa ser... vários especialistas, mas um amigo que saiba um pouco mais de você, eu acho que você, né? Não adianta você manda as suas dúvidas para um que acabou de formar também, tem que ser alguém com mais experiência. E eu acho que o seguro de responsabilidade civil também, Gabriel, é uma coisa que é imprescindível para o médico também, isso formado há tempos ou não, porque eu falo, não é porque você é bom motorista que você não faz o seguro do seu carro. Exatamente. Então, não é porque você faz um seguro que significa que você é um mau médico. Porque o processo, ele não vem porque você é bom ou mau. O processo vem pelo inconformismo do paciente. Então, né, a chance aí de você ter que enfrentar um processo, lá no final, provar sua inocência, mas gastar com isso é muito grande. Então, o seguro aí faz muito bem para quem é um recém-formado, pelo menos, tem que fazer sim, pelo aumento da judicialização. E registrar os processos, né, Carol? Que é o que eu acho que você colocou aí, colocou muito bem pontuado. É engraçado que você traz todos esses pontos, mas isso dá para usar no direito também, porque quem sai da faculdade de direito não aprendeu nada sobre empreendedorismo, ou quando aprendeu foi bem fraco. E a gente não. E quem vai ter o seu próprio negócio, o seu próprio escritório, não sabe, assim. Tem que se organizar muito bem, assim como os jovens médicos aí, ter uma boa contabilidade, pensar também no seguro de responsabilidade, se proteger e deixar tudo bem estruturado, inclusive o processo para poder ganhar dinheiro com a profissão, né, e sobreviver. Carol, eu queria saber como que você avalia o equilíbrio entre a judicialização da saúde e a proteção dos médicos no Brasil. Olha, eu vejo, Gabriel, que não existe hoje um equilíbrio entre esses dois assuntos. Hoje o que acontece é um desequilíbrio. A judicialização da saúde, ela toma duas vertentes, né? O tema judicialização. Uma é essa ação contra um médico, contra o hospital, por conta mesmo do inconformismo do atendimento. E a outra é contra planos de saúde, contra a SUS,
pedindo aí medicamento, pedindo cirurgia, que é negada pelo plano, que é negada pelo SUS. Eu falo que a judicialização, ela atinge o médico ou de forma direta, porque é contra ele que o processo está sendo interposto, ou é porque ele pediu algum tratamento ou algum procedimento para o seu paciente e está sendo inviabilizado pelas operadoras de saúde ou pelo SUS. E dele acaba sendo atingido também. Ele é um interessado, porque, primeiro, ele deixa de ganhar, né, da operadora, do SUS, não importa de quem, mas não digo nem tanto financeiro, mas sim a sua autonomia médica acaba sendo prejudicada. Então, o médico fala, não, precisa dessa cirurgia, precisa de uma cifoplastia, algo assim. Vem o plano e fala, não, tem que ser outra cirurgia, uma cirurgia. Como assim? Como que o plano vem e dá um palpite na autonomia do médico estudado, com doutorado, com especialização e etc. Então, o médico, ele acaba sendo atingido, né? O processo respinga nele de todas as formas, porque ou é de forma direta ou indireta, por conta de inviabilizar a profissão dele. Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas, né, ou estão pelo plano ou estão pelo SUS. É o mínimo hoje que a gente tem aí, que tem condições de pagar um tratamento, fazer um tratamento de forma particular. Mas, por conta disso, eu vejo que tem aí uma luta muito grande do profissional médico. É um desequilíbrio, eu falo, porque por mais que ele atue de forma benéfica, buscando o bem do seu paciente, que é, né, a premissa do trabalho do médico, ele pode ter ali o próprio paciente contra ele, ou então o tratamento do paciente prejudicado por conta dessas grandes, que é o próprio Serviço Público de Saúde e as operadoras. Sensacional. Carol, eu queria agradecer aqui a sua presença no BD em Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar aí para o pessoal que quiser entrar em contato com você. Olha, através das minhas redes sociais, que é o próprio Instagram, que é o @além da defesa médica, e também por e-mail, que eu acho que é uma via de comunicação fácil também comigo, que é o contato @carolinefonsecaadv.com. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @bdinlaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Carol, muito obrigado por tudo. Pessoal, este é o BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.